Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou falar sobre um tema que os alunos dizem frequentemente que é o mais difícil em aprender português, que é perceber aquilo que os portugueses dizem. Até eu me engano quando falo. Por isso, hoje trouxe um conjunto de algumas dicas em que vou explicar alguns truques para tu perceberes melhor aquilo que os portugueses dizem. A primeira coisa importante a saber é que às vezes é difícil perceber se as pessoas estão a dizer uma, duas ou três palavras. Às vezes parece que disseram apenas uma palavra, mas na verdade disseram duas ou três. Agora este exemplo, duas ou três. Parece que eu disse só duas palavras, mas na verdade o que eu disse foi duas ou três. Mas eu leio duas ou três. Então, a primeira dica de hoje é tu saberes alguns truques sobre como distinguir quantas palavras é que os portugueses dizem. E para isto o que é preciso saber? É preciso saberes que ligações é que os portugueses fazem entre as palavras. Por exemplo, podemos pegar no exemplo que eu disse agora, duas ou três. Duas ou três. Duas, a palavra duas acaba na letra S. Primeira regra é, quando uma palavra acaba num S e a seguir tens uma vogal, ou seja, A, E, I, O, U, tu tens de fazer uma pausa, dua, e depois juntar a letra S à palavra seguinte. Então, eu não digo duas, O. Eu digo dua, só. Este S começa a fazer parte da segunda palavra, duas, zó, duas, ó. E deixa de ser um S e passa a ser a letra Z. Isto porque, se eu juntar a palavra duas, ó, e fizer apenas uma palavra, a letra S vai estar entre duas vogais. E quando o S está entre duas vogais, lemos como Z. Duas O, duas O, duas O, duas ou três, duas ou três. E é assim que lemos rápido, porque a letra OU, este ditongo, nós não lemos OU, lemos O. Sim, torna-se apenas uma letra, duas ou três. Outro exemplo com esta regra, um muito conhecido, é a palavra todos os dias. Todos os dias. Quantas palavras achas que eu disse aqui? Eu disse três. Todos os dias. Outra vez, a palavra todos acaba em S e a seguir a palavra começa com uma vogal, com a letra O. Por isso eu tenho que fazer uma pausa e juntar a letra S à segunda palavra e lê-la como um Z. Todos os dias, todos os dias, todos os. Então, o que acontece? Todos. É como se não existisse este O aqui, o segundo O. O segundo O desaparece. Todos os. O S transforma-se num Z, o segundo O transforma-se num U e o outro S segue a regra que tu conheces. O S no final da palavra soa como X. Todos os dias. Sim? Todas as manhãs. É a mesma regra. Todas as manhãs. Outro exemplo. Se eu quiser dizer, por exemplo, as duas palavras. Eu vou dar um exemplo, por isso vai ser mais. Eu tenho 10 anos. Eu tenho 10 anos. Aqui está. O Z passa a fazer parte da segunda palavra e eu leio tenho 10 anos. E agora tu deves estar-te a perguntar, então esta regra vale só para a letra S e Z? E a resposta é não. Esta regra vale para todas as palavras que acabam numa consoante. Consoante é B, C, D, E, F, G e por aí fora. E a palavra seguinte começa numa vogal A, E, I, O, U. Por exemplo, olha, nem me apercebi. É um exemplo disto, a expressão por exemplo, eu não digo por exemplo,
Eu digo por exemplo. Por exemplo. Sim? Ou seja, a palavra por acaba na letra R, numa consoante, e a palavra exemplo, a palavra seguinte, começa numa vogal, na letra E. Por isso, o que é que acontece? Eu junto o R à segunda palavra. O O da palavra por é reduzido, torna-se um U, pu, e depois eu junto a palavra R à letra E. Esta palavra exemplo, sozinha, já é difícil de pronunciar, porque pronuncia-se de forma um pouco diferente daquela que se escreve. O primeiro E soa I, e a letra X soa Z, Z. E exemplo. Então, quando eu junto as duas palavras, o que eu tenho é por exemplo, por exemplo, por exemplo, por exemplo. O mesmo acontece na palavra por isso, por isso. Muitos alunos dizem por isso. Mas esta pausa no por isso não é natural. Eu acho que não quer dizer que ninguém vai falar assim, mas quase ninguém vai falar assim, porque parece que é mais difícil para nós dizer por isso e fazer aqui uma pausa. Deixa de ser por isso, por isso. Ligar logo a consoante, o R, com a vogal da palavra seguinte, por isso. O que é que acontece? Não há assim muitas palavras ou não há muitas consoantes que normalmente vão no final das palavras. As palavras acabam em S, em Z, em R, em L, sim, em M, mas não há muitas palavras que acabem, não há muita variedade de consoantes. Deixem-me pensar num exemplo com uma palavra que acaba em L. Por exemplo, a palavra hospital. A palavra hospital acaba na letra L. Se eu disser o hospital, ali fica o hospital, hospital ali, hospital à direita. Por exemplo, eu posso dizer, está a ver o hospital à direita? Está a ver o hospital à direita? Hospital à direita. Ou seja, eu, em vez de dizer hospital à direita, eu junto o L com a segunda palavra, a palavra que vem a seguir, o A, hospital, lá, direita. Está a ver o hospital à direita? Está a ver o hospital à direita? E é assim que vocês, conhecendo estas regras, podem começar a perceber que as palavras não acabam necessariamente nas pausas que os portugueses fazem. Porque quando uma palavra acaba em consoante e a seguinte começa em vogal, faz esta união. Outros exemplos muito úteis para saberem o que é que as pessoas estão realmente a dizer. Este é um exemplo que é muito útil porque as pessoas dizem muito, mas é usado apenas com esta palavra. A palavra para é muito tricky, é muito enganadora, tem muitas rasteiras. Porque normalmente as pessoas se disserem, por exemplo, vou para o trabalho. Vou para o trabalho. Ninguém diz isto. Vou pro trabalho ou vou pó trabalho. O que é que acontece? Para mais o não fica para o, fica pró. Eu perco os dois as e juntos pró com a letra O. E há pessoas que são mais preguiçosas e dizem vou pó trabalho. Mas na verdade não é pó, pó significa dust. Isto não é pó, é para o. O mesmo com a letra A. Vou para a Rússia. Vou para a Rússia. Vou para a Rússia. Vou para a Rússia. Junto estas palavras, estas letrinhas todas, sim? E isto é uma exceção aqui da palavra para, que tem esta regra diferente, porque é algo que foi evoluindo com a língua, que as pessoas estão habituadas a falar assim. É a mesma regra que, por exemplo, o verbo estar. Há pessoas que dizem estar, em vez de estar, dizem estar. É um bocadinho, tem a ver com a regra, mas é um bocadinho, vai mais longe do que a regra normal, porque é a forma como as pessoas estão habituadas a falar. Isto leva-me à terceira dica de hoje, que é juntar os as, ou juntar as vogais. Então, eu expliquei-vos a regra de quando uma palavra acaba numa consoante e começa numa vogal. Mas esta regra também existe para palavras que acabam em vogais.
uma palavra que acaba numa vogal e a palavra seguinte começa numa vogal, também é feita uma união. Por exemplo, se eu disser, eu nem preciso de pensar em exemplos, porque quando eu falo, eles surgem naturalmente. Se eu disser, na verdade, o que eu estou a dizer é se eu disser. Mas como esta palavra se acaba na letra E, numa vogal, e a palavra eu começa com uma vogal, é a mesma, mas não tem de ser. Se eu disser. Se eu disser. E parece que eu estou a dizer seu, o seu carro, o seu apartamento, mas na verdade eu estou a dizer se eu. Uma dica importante, as pessoas podem dizer tanto se eu disser, como podem dizer se eu disser. E às vezes quando as pessoas falam assim, é mais fácil perceber que estão a dizer duas palavras e não estão a dizer a palavra seu. Porque a letra E, quando está junta com outro E, pode mudar para I. Se eu disser. Podes dizer se eu disser. Sim? Outro exemplo que eu posso aqui colocar, só sou bojo. Quantas palavras é que eu disse? Disse 3. Só, soube, hoje. O que é que acontece aqui? A palavra soube acaba numa vogal, na letra E. A palavra hoje começa numa consoante, na letra H, mas como vocês sabem em português, a letra H é muda, não se lê. Então eliminamos o H e o que é que temos a seguir? O O, que é uma vogal. Então unimos estas duas palavras, só sou bojo. O que é que acontece? O E no final, como não tem som, isto funciona como a regra do por exemplo. Só sou hoje. A letra B une-se à segunda palavra. Só sou bojo. E há pessoas que dizem só soube hoje. Também. Podes mudar este E para O. Outro exemplo a propósito este E para I, peço desculpa. Outro exemplo a propósito desta regra é a pergunta que horas são? Eu posso dizer, a expressão que eu estou a dizer primeiro é que horas são. Que acaba em E, horas começa com H, não lemos H, por isso juntamos as duas palavras e temos coras. Coras são ou que horas são. Este E às vezes pode mudar para I e isso vai-te ajudar a perceber esta regra que eu te estou a dizer. Que horas são? Outro exemplo. Esta é a casa de uma amiga minha. Esta é a casa de uma amiga minha. Esta é a casa de uma amiga minha. Este de acaba na letra E. Uma começa com uma vogal, U. Por isso eu junto tudo. Casa de uma amiga minha. Sim? Eu acho que é muita informação, mas vou-vos deixar uma última dica que é relacionada com o início da palavra. Palavras que começam com ES ou com EX muitas vezes são tricky de dizer porque temos de fazer o som X. Já conhece esta regra com o verbo estar, mas também esta regra aplica-se a várias palavras. A palavra escola, a palavra estojo, escolher. É um escolher, não é escolher. A palavra agora com X, exceção, excursão, exceto. São palavras muito difíceis de dizer porque comemos muitas das letras que estão aqui escritas, mas a verdade é que é assim que os portugueses falam e às vezes pode ser difícil reconhecer estas palavras específicas com as quais os alunos têm mais dúvidas. Outro exemplo, os alunos, não é os alunos, os alunos têm mais dúvidas. É tudo por hoje, espero que tenha sido útil e tenham aprendido algo que vão poder usar e reconhecer no vosso dia a dia quando falarem português. Adeus a todos, beijinhos e até à próxima!